Fala galera, aqui quem fala é Gabriel Enes, pra mim com a treta. Nós vivemos num contexto de crise, um contexto em que muitas coisas têm sido questionadas. A ciência, o Estado, a religião. Nós prevemos um colapso econômico, tudo por conta do contexto que nós estamos vivendo, de praga, de instabilidade, de incerteza. Como a cosmovisão cristã vê esse período, vê esse tempo? Nós, pela palavra de Deus, entendemos que o nosso Deus não é um Deus indiferente ao que se passa no mundo. Diferente do que pensam os deístas, aqueles que acreditam que o mundo foi criado por Deus e Deus deixou o mundo seguir sozinho, nós cristãos acreditamos num Deus que é atuante no mundo, ele atua no mundo, ele interage com o mundo. Ele abençoa, ele provê, mas ele tira, ele pune. E no decorrer da história bíblica, nós que somos cristãos e cremos na palavra, entendemos que assim é na história do mundo. Deus pune a partir dos seus propósitos, a partir dos seus desígnios, da sua onipotência. Ele age punindo as nações desobedientes à sua lei. As nações estão sujeitas a um juízo de Deus, porque a lei de Deus ela não foi estabelecida para o mal. É muito errada essa concepção de que Deus é um carrasco que nos faz mal, que nos pune, nos estraga prazeres cósmicos. Não, Deus estabelece a sua lei para que nós sejamos prósperos, para que nós cresçamos, para que nós nos desenvolvamos e venhamos a prosperar. Esse é o propósito da lei de Deus. Uma vez que nós a seguimos, nós encontramos a bênção. Uma vez que nós a negamos, nós encontramos a destruição e a morte. Em suma, Agostinho de Hipona, um grande teólogo e filósofo, ele escreveu numa das suas maiores obras, que é a Cidade de Deus, uma noção que foi muito utilizada pelos teólogos cristãos ao longo da história, que é a noção das duas cidades. A cidade de Deus e a cidade dos homens. O que seria a cidade dos homens? A cidade dos homens representa as sociedades humanas. O que Agostinho fala das sociedades humanas? Fala que elas estão constantemente corrompidas, cheias de pecado, cheias de erros, de iniquidade. Nós hoje vivemos num tempo em que nós vemos alguns governantes de conduta, de pensamentos, de ideologias questionáveis. Nós vemos corrupção, nós vemos coisas dúbias acontecendo, que nós não sabemos o que é, nós ficamos com dúvidas. E nós vemos muita maldade, violência à nossa volta. Isso tudo representa o quê? Representa o pecado que está no homem. O problema não está nas instituições sociais, mas está no homem, no pecado do homem, no fato do homem ser um ser decaído. Mas Agostinho falava que existia também a cidade de Deus, que representa a igreja. A igreja, ela, na visão de Agostinho, ela tem o poder de influenciar a cidade dos homens. E é nessa influência que eu acredito, para que nós façamos esse mundo melhor, ou menos pior, na medida do possível. A igreja, ela deve influenciar a sociedade à sua volta para quê? Para que ela cresça, para que ela prospere. E como se deve dar essa influência? Nos valores, nos princípios, nas leis. Vale lembrar que Deus criando o mundo, ninguém melhor do que Ele para entender como o mundo funciona. Se você é um engenheiro, você faz uma máquina, ninguém melhor do que você para saber como essa máquina funciona, o que é melhor para essa máquina, em quais condições você deve usar essa máquina, como você deve usar essa máquina, e por aí vai. E assim nós devemos entender a lei de Deus. Só que o homem, na sua natureza decaída, naturalmente peca contra Deus. Faz o mal, faz violência, adora, se prostra perante ídolos. E como que Deus reage a isso? Mandando coisas ruins. Fazendo com que coisas ruins aconteçam a nível social. Nós vivenciamos um período em que nós temos muita prosperidade em relação às outras gerações. Mas hoje nós vivemos num tempo em que tudo isso é questionado. Até quando a gente vai ter isso? Alguns analistas sociais, cientistas, preveem coisas horríveis para acontecer depois da crise, dessa praga que nós estamos experimentando. Então, nós vivemos num período de dúvida, num período de questionamento.
E Agostinho, naquele período de queda do Império Romano, ele escreveu a sua obra num período em que o Império Romano, que foi um dos maiores, se não o maior império da história, em determinados aspectos, caía. Ele havia entrado em colapso. Os bárbaros estavam invadindo, saqueando o império, dominando o império, e as pessoas perderam a fé. Perderam a fé no império, perderam a fé em César, perderam a fé em tudo. E o que Agostinho falou para essas pessoas? Que a esperança que nós cristãos devemos ter é em Deus, não nas estruturas sociais, não em César, não na política, mas em Deus. Então nós devemos esperar em Deus, esperar a salvação da parte de Deus. Nós nos curvarmos às ideologias, aos falsos messias, aqueles que vêm prometendo coisas maravilhosas, porque não é capaz de uma pessoa proporcionar a mudança que traga o benefício para a sociedade que ela precisa. Eu acredito que a instituição capaz de mudar a sociedade é a família e a igreja. A igreja como corpo de Cristo, como um todo. No dia que nós tivermos famílias transformadas, centradas em Cristo, nós formos cristãos realmente comprometidos com Deus. Nós, em cada esfera das nossas vidas, utilizarmos a cosmovisão cristã, vivermos conforme os princípios bíblicos, aí a gente muda a sociedade. Aí a gente muda o mundo. A gente influencia o mundo, a gente se torna referência. A gente é sal da terra e luz do mundo. Portanto, o nosso Deus é um Deus que julga sim. E nós hoje experimentamos a consequência da apostasia das nações, que tem abandonado Deus, que tem negligenciado o Criador, negligenciado que existe um poder além do homem. Muitos hoje fazem o bem por quê? Porque têm medo de serem presos, têm medo de serem punidos pela lei dos homens. Mas mais do que temer ao homem, nós devemos temer a Deus. Então nós que somos cristãos precisamos ter noção disso. Devemos ter noção de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Forte abraço e até a próxima.